Sabe quando uma pessoa destrói seus sonhos, destrói sua vida e você não pode fazer nada pra evitar isso, mas eis que o destino te dá uma segunda chance e você finalmente pode se vingar de todas as formas possíveis do seu inimigo. E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Luana e hoje eu trouxe muitas indicações sobre esse tema de vingança pra vocês. Eu estou refazendo um vídeo mais antigo aqui do canal, porque naquela época eu não tinha lido tantas histórias e eu não trouxe um vídeo tão completo como eu trouxe hoje, com 5 histórias e mais um bônus, explicando algumas coisas, por exemplo, na questão do quadrinho de Shadow Queen, tá? Quem aí tá se perguntando o que aconteceu com ele, se ele dropou, se ele foi finalizado realmente, eu vou explicar tudo nesse vídeo, então pode ficar sossegado que daqui você sai com várias informações e indicações para novas histórias. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa as notificações desse vídeo, vai me dar uma força nas outras redes sociais. Também, se vocês ainda não conhecem meu livro, ele se chama Estrelas de Gelo, e se vocês quiserem dar algum presente aí de Natal, o meu livro é uma boa opção, tenho certeza disso. E até se você não quiser dar para alguém, mas quiser se auto-presentear, se você quiser adquirir ele físico, porque quando os volumes acabarem eu não vou fazer mais cópias, então são as últimas 50 cópias que eu tenho aqui em casa. E por que eu não vou produzir mais esse livro? Porque isso daqui foi um teste, digamos assim, como, né, aprender a publicar um livro, e agora eu tenho outros projetos e talvez, muito futuramente, eu republique Estrelas de Gelo, mas essa vai ser a última oportunidade de você adquirir esse livro físico, então dá uma olhada lá se você se interessa e compre o livro pra me ajudar e ajudar esse canal também. Fora esses avisos aí pro Natal que já tá chegando e que, meu Deus do céu, em janeiro do ano que vem o canal tá fazendo quase 2 anos já e o tempo passa e a gente vai melhorando a cada dia mais, então eu espero que vocês continuem comigo, né, nesse novo ano que vai chegar daqui a pouquinho aí, eu não sei quando que esse vídeo vai ao ar de vingança, mas provavelmente vai lá por dezembro já, então vai estar bem perto aí, ou do Natal realmente, ou, né, do ano novo. Mas hoje a gente vai falar de um tema aí que é muito recorrente dentro dos manhwas e também muita gente gosta de ler esse tipo de história, eu confesso que eu também gosto. E esse tipo de narrativa geralmente traz a questão de volta no tempo. Mas eu trouxe algumas histórias que não tem isso, porque o que acontece? Quando a questão é sobre vingança, geralmente tem a primeira vida, digamos assim, onde a protagonista sofre demais, onde ela é enganada, onde todo mundo passa a perna nela, ela acaba morrendo por causa desses feitos e dessas armadilhas, né, que ela caiu, e aí ela acaba voltando pro passado, tendo uma segunda chance pra conseguir se livrar de todos os seus inimigos e finalmente se vingar. Então fica ligadinho aí que a primeira indicação já não tem volta no tempo. Na verdade, a gente vai ter uma reencarnação onde o espírito que reencarna, virando a nossa protagonista, se vê na obrigação de se vingar pelo antigo corpo que sofreu muito, né, a pessoa, né, a alma que tava ali antes da nossa protagonista entrar, que sofreu muito na mão dos seus amigos, do seu noivo e de tudo que aconteceu. Então a nossa nova protagonista que acabou de reencarnar, ela se vê ali, né, como uma obrigação antes de assumir a vida que lhe foi dada, então, digamos assim, uma compensação, né, pela morte da pessoa que estava naquele corpo antes dela. E essa história se chama The Lady's Lay of Survival, que é a lei de sobrevivência da Lady. Alguma coisa assim, uma tradução livre, mas o nome vai estar aqui na tela para vocês procurarem, caso vocês se interessem. Eu vi que estava finalizado a primeira temporada com 30 capítulos, então, dentro de 30 capítulos a gente tem uma vingança muito bem feita, muito bem construída, onde você se sente satisfeito do que acontece e de quem vai pagar o preço. Então é isso que também é interessante nessa história. A primeira temporada, digamos assim, vai envolver aquela compensação pela protagonista ter pegado o corpo daquela pessoa que ela acaba entrando dentro. Então, pra fazer essa compensação, ela pega e se vinga de todas as pessoas que fizeram mal e causaram a morte da primeira pessoa, né, da dona verdadeira daquele corpo. Mas qual é a sinopse dessa história? A nossa protagonista que morre sempre muito jovem e ela sempre vai parar lá numa espécie de purgatório, uma espécie de aonde as almas têm que ser direcionadas. Ela sempre fica irritada porque ela nunca consegue passar de uma certa idade, ela sempre acaba morrendo e ela tá muito irritada. E ela conversa com o cara que tá lá, que eu não vou lembrar muito bem o que ele é, se ele é um espírito, se ele é o responsável pelo lugar. E aí esse cara que tá lá conversando com ela fala: tá bom, você quer viver, então vou te mandar pra um outro corpo que já tem uma idade
idade avançada. Não que você comece criança de novo e aí você chega em um ponto que você morra. E aí eles fazem esse tipo de acordo. A protagonista ganha umas coisas que serão só exploradas provavelmente na segunda temporada, porque elas realmente não importam pra agora. Mas ela ganha alguns itens e acaba reencarnando no corpo da Lucina, que é uma nobre senhorita. Aí que tá também interessante. A Lucina, ela é extremamente acima do peso. Ela é extremamente gorda. E o que acontece? Primeiro, a nossa protagonista fica chocada de ter entrado num corpo como aquele e decide que ela vai começar a fazer uma dieta, que ela vai se transformar no padrão social que a sociedade impõe que ela esteja, né? Então ela pega e se submete a isso. A Lucina é linda, gente. Eu gosto muito do traço dessa história. Ela é muito mais rebuscado, ela é diferente, ela não é igual às outras, tá? Talvez você tenha até um bloqueio, mas eu acho muito bonita. A Lucina, assim, é perfeita. Aqueles cabelos, gente. E aí, né, a Lucina reencarna e ela começa a ver o ninho de cobras que ela está. Ela vê que a melhor amiga dela só tá enganando ela e que tá forçando ela a comer pra engordar. Daí ela reconhece que o noivo dela, que é o Rex, tá só manipulando ela pra que ele se case com a Lucina e tenha o poder da família da Lucina. Então tem muito problema aí. E aí a Lucina vai descobrir quem que a envenenou. Porque assim, lembra que eu falei que a Lucina acabou de reencarnar, mas a pessoa que tava no corpo, né, a verdadeira dona do corpo, acabou morrendo envenenada. E aí a Lucina, que é a nossa protagonista agora, ela vai descobrir quem que envenenou a antiga dona do corpo. E é nisso que ela vai começar a bolar toda a vingança dela, porque sim, foi a intenção da melhor amiga dela e do noivo dela pegarem e fazerem com que ela seja excluída. Enganam demais ela, sabe? Enganam demais, dizendo que gostam dela, mas só tão, tipo, sabe? Apunhalando ela pelas costas, digamos assim. Então é muito boa essa história, até porque fecha em 30 capítulos uma boa vingança. A segunda indicação já vai envolver Volta no Tempo, e ela é uma história até que eu sei que comentaram no vídeo que eu tinha feito sobre vingança, que eu acabei, né, refazendo esse vídeo, que essa era uma história que devia estar na lista, e sim, eu concordo, que é Iris, Lady of Smartphone, que é a Lady do celular, né, do smartphone. E essa é uma história que tá bem avançada, eu sei que ela tem mais de 100 capítulos já, então se você quiser pegar uma história bem grande, eu recomendo essa, e também porque tem o tema de vingança. Foi um pouco complicado eu ler tudo de uma vez, tá? Eu li, tipo, 50 capítulos, daí eu dei uma pausa com outras histórias e depois terminei de ler 50, 60 capítulos pra, né, finalizar a história. Não finalizar a história, mas finalizar todos os capítulos disponíveis que tinham pra mim ler. A nossa protagonista é a Iris e na sua primeira vida ela foi muito manipulada, enganada, faziam ela de boba, ela era muito boazinha, então ela aceitava tudo que impunham pra ela. Ela foi traída pela prima, que acabou se associando ao noivo dela. O noivo dela acabou pegando a prima dela, fazendo sua amante. A sogra era horrível com ela. E aí a Iris já não tinha paz. Todo o poder dela, todo o dinheiro dela foi sugado, né, pelo tio, né? Pelo tio, prima. É, eu acho que pelo tio que era pai, né, daquela prima dela, que no caso é a Nera. Então ela não tinha voz, ela não tinha nem condição do que fazer. E ela tava grávida e ela tava tentando fugir do marido dela. Ela tava tentando fugir daquela situação onde que ela tava e o marido dela mandou matar ela. E ela acaba morrendo com uma flecha, se não me engano. Bem no começo da história, né? Porque isso é a primeira vida dela. Ela acaba reencarnando e ela reencarna com uma pessoa totalmente fria, quase sem emoções e sem sentimentos, determinada apenas a se vingar. Mas nessa história ela vai vendo, né, à medida dos capítulos que vão avançando e assim, bem mais pra frente, tipo, lá pelo 100 lá. Daí ela vai perceber que ela não precisa apenas se vingar e que ela pode realmente dar algumas brechas e que ela pode voltar a amar. A terceira indicação, e com certeza não poderia ficar fora de uma lista de vingança, é a vilã Reverte a Ampulheta. Essa é uma história muito, mas muito boa sobre vingança, se você gosta desse tema. Porque assim, eu já comentei sobre essa história em outro vídeo, né? E a personalidade da protagonista, ela é um pouco difícil de você engolir, porque tem vezes que eu não gosto dela, de como ela age, de como ela pensa. Por quê? Nessa história, diferente de muitas outras, a nossa protagonista, ela tá interessada em sobreviver? Até tá, né? Porque muitas histórias de vingança ou de Volta no Tempo, a protagonista ou quer sobreviver, ou quer se vingar, ou quer os dois, provavelmente, né? Mas nessa história, a nossa protagonista, ela não tá tão interessada em sobreviver assim, tanto quanto ela tá interessada em se vingar. Contanto que ela se vingue, e nem que ela vá pro buraco junto, mas ela se vingue, ela tá disposta a fazer isso, entendeu? Então é isso que torna a nossa protagonista um pouco difícil, e ela não tem nada, mas nada de herói. Ela realmente pega todas as pessoas que ela pode
pode usar à sua volta e as usa sempre pensando no que ela pode ganhar e nunca pensando em amor, em fazer amizade, em relações ali, né, sociais. Ela quer realmente o que ela pode ganhar com aquilo. E a nossa protagonista é a Arya. Ela também vai voltar no tempo onde, na sua primeira vida, ela foi muito enganada pela sua irmã, que manipulava ela de um jeito que a nossa protagonista agora, quando ela volta, ela nem entende como ela era manipulada pela irmã, porque a irmã é muito tonga, muito sonsa. Mas na sua primeira vida, a nossa protagonista, por mais que ela fosse bonita, ela nunca se importou com etiqueta, com regras da sociedade, com se comportar como uma dama. Então, por mais que todas as pessoas batessem o olho nela e vissem que ela era bonita, e as pessoas não se importavam, porque afinal de contas ela era apenas bonita. E agora, quando a Arya volta no tempo, ela se preocupa com tudo isso. Então ela começa a estudar, ela começa a aprender sobre investimentos. Isso é muito legal, para que ela tenha uma fortuna só dela e para que ela use tudo que ela consegue contra a irmã dela, que foi a pessoa que enganou ela e acabou causando a morte da Arya. E aqui, assim, essa história é um pouco complicada, porque eu não gosto muito de quando a protagonista vai atrás de machos, sabe? Pra mim, assim, me irrita num nível assim que, tipo, pelo amor de Deus. E aí o que acontece? Aqui a Arya tenta conquistar o noivo da irmã. Essas partes, assim, eu sinto uma vergonha alheia, eu sinto olha, você precisa ser forte pra você fazer o que você tá fazendo. Porque, tipo, ela não tem sentimentos, né, a Arya? A Arya não tem sentimentos pelo noivo, ela só quer usar o noivo. Então tudo que ela pode fazer contra a irmã dela, ela vai fazer. Por que a história se chama, né, a vilã reverte a ampulheta? Porque quando ela tava morrendo, a Arya encontra uma ampulheta e ela mexe naquilo lá e ela acaba voltando no tempo. Até que aquele artefato fica com ela e ela percebe que quando ela mexe naquilo, ela pode voltar, se eu não me engano, 5 minutos no passado. Além de ela saber o que vai acontecer no futuro, ela ainda pode, mesmo que ela tenha feito uma cagadinha aqui, voltar um pouco no tempo e consertar aquilo. A quarta indicação é Shadow Queen. E aqui eu vou explicar pra vocês o que aconteceu com Shadow Queen. Eu ainda não fui ler tudo, mas eu já fui dar uma pesquisada, até pra trazer pra vocês nesse vídeo e entender o que tava acontecendo. Agora eu vou dar uma mera contextualizada pra quem não sabe, pra quem nunca ouviu falar de Shadow Queen. Ela tá com 60 capítulos até o momento. Ela vai girar em torno também, né, da vingança, onde a protagonista ela volta no tempo. Na sua primeira vida, ela foi encontrada e levada para uma casa muito grande, para uma mansão de um nobre, para substituir a filha nobre desse homem, porque essa menina, né, tinha acabado de falecer. E como eles não queriam dar essa notícia para a sociedade, eles pensam dessa casa nobre de substituir a filha com outra totalmente parecida. Então a nossa protagonista, que na primeira vida era muito tonga, era muito inocente, era muito, sabe, pura, digamos assim, ela não via mal e ela era muito retraída, ela era muito encolhida. Não é que ela era fraca, mas ela não tinha poder, digamos assim. Então a nossa protagonista, né, que é muito parecida com essa nobre senhorita, acaba por ser enganada e fazendo o papel enquanto aquela senhorita tinha morrido. Mas, né, na primeira vida a gente descobre que essa senhorita não tinha morrido e vai matar a protagonista quando ela se recuperar de um veneno. Quando ela se recupera desse veneno, acaba matando a nossa personagem principal. Ela acaba pegando o filho da protagonista e tudo que é dela, e ao mesmo tempo não é, né, porque a nossa protagonista tá fazendo o posto de impostora, né? O posto de impostora, isso ficou ruim. Tá fazendo o papel de impostora. Quando a nossa protagonista morre, ela recebe uma segunda chance e ela vai poder mudar tudo o que aconteceu com ela. E é aqui que ela vai começar a manipular tudo que ela consegue, e ainda se fazendo muito de boba, muito de inocente, pra derrubar todo mundo que fez mal pra ela na primeira vida. E agora eu vou explicar o que aconteceu com Shadow Queen. Se você não quiser ler, é uma escolha sua. Mas eu acabei indo ler porque eu nem sabia disso. Mas serão apenas 60 capítulos. Não tem final a história, ela realmente é feita para que você vá ler a novel, para que você vá atrás do livro realmente. Porque o que acontece? Os 60 capítulos, eles são chamados de capítulos promocionais. Ou seja, eles são feitos para chamar a sua atenção, você gostar da história, você ler e você migrar para a novel para saber o que realmente está acontecendo. Então aqueles 60 capítulos serão apenas 60 capítulos, não terão continuação, né, que a gente saiba pelo menos, talvez, quem sabe, não sei, daqui anos, mas não tem nada previsto para isso, é apenas 60, mas para promover a novel. Então, por mais que você tenha um gostinho, né, da história, do que vai acontecer, ela realmente não tem final e não vai ter, só se você for ler a novel.
novel. A quinta indicação é diferente das outras e por isso que eu quis trazer ela aqui. Ela vai ser uma vingança um pouco mais complexa do que apenas reencarnação ou volta no tempo. E ela se chama Mesmo Sendo a Vilã, Eu Me Tornarei a Heroína. Basicamente, a nossa protagonista, ela acabou de reencarnar após cometer suicídio. E ela reencarna com uma mancha que ela tem da vida passada dela, uma cicatriz no braço. Isso vai ser uma marca do passado dela, porque o que acontece? Ela reencarnou como vilã. E aí, a protagonista daquela novel, daquela história que a nossa protagonista, que é a vilã, reencarnou, a heroína dessa história vai reencarnar também. E a pessoa que reencarnou dentro do corpo da heroína é a amiga da vilã na vida passada dela. E a nossa vilã tem uma briga, tem uma rixa, tem um atrito muito grande com a heroína, né? Com o espírito da heroína que acabou de reencarnar ali. Não foi explicado muito bem, não foi dito como é que elas brigaram. Eu só entendi que a heroína na vida passada manipulava demais a vilã. Então a heroína acabou meio que sendo a causa do suicídio da protagonista, que é a vilã. Então é um pouco complicado porque a gente não tem muita informação do que aconteceu na primeira vida delas ainda. Mas mesmo assim a gente sabe que a nossa protagonista, que acabou de reencarnar como vilã, que é a Dahlia, ela quer porque quer se vingar da Flori, que é a heroína daquela novel. E é nisso que ela vai armar planos e vai bolar esquemas pra destruir a vida da Flori antes que ela perceba que elas são amigas de vida passada, porque as duas têm esse símbolo no pulso, mas como a Flori tem uma visão muito ruim por causa da protagonista, né, por causa do corpo da protagonista, ela não consegue enxergar muito bem a mão. E aí a Dahlia, né, vê isso como uma vantagem pra ela conseguir se vingar com mais facilidade sem que a Flori descubra quem ela realmente é. E pra você que ficou até o final do vídeo, eu vou te dar mais uma indicação bônus tentando compensar Shadow Queen se você não quiser ler essa história, que é Eu Domei o Vilão e Depois Eu Corri. Essa é uma história que tava em hiato e aí ela começou a ser publicada a segunda temporada. Eu tô muito louca pra ler, mas eu quero deixar muitos capítulos acumularem porque a minha ansiedade vai me matar algum dia. Então eu ainda não fui ler a segunda temporada. Eu li a primeira completa e olha, vale muito a pena. A nossa protagonista, que é a Charlize, na sua primeira vida, porque ela vai voltar no tempo, ela foi literalmente transformada em uma espada. E aí ela passa anos da sua vida com a consciência de que ela é uma espada sem poder fazer nada. Então é como se ela fosse um ser humano preso. E aí ela sofre demais, ela vê sangue demais, ela é manipulada por imperadores que são tanto corruptos, que são pessoas horríveis que ficam usando ela. E aí ela acaba pedindo uma segunda chance e ela acaba voltando no tempo. E ela quer muito se vingar do imperador que a transformou em uma espada. E aí ela vê num dos filhos do imperador, que é um garoto bem quieto e recluso, sua chance de fazer com que ela consiga ter a sua vingança de forma bem sucedida. Ela pega esse filho do imperador e começa a ensiná-lo. Então ela meio que se torna a tutora dele, se torna a professora dele. E com isso ela começa a manipulá-lo para que ele goste dela no sentido de fazer o que ela manda. E aí ela vai ensinar ele a literalmente a se tornar um tirano. Pra ela conseguir isso, ela sabe que ela vai precisar mexer no ponto fraco dele, que é a mãe. Então se ela conquistar a mãe, e a mãe, né, dizer que é pra ele ficar aos cuidados da Charlize, ela sabe que ela vai conseguir mudar todos os pensamentos dele pra um verdadeiro tirano, e é isso que ela quer. Ela consegue, né, isso consegue ao decorrer da história manipular os pensamentos do Dylan, que é o protagonista. Quando chega o ápice da vingança e a Charlize percebe o que ela fez com o Dylan, gente, eu achei incrível, porque a Charlize, ela ainda não, por mais que ela queira vingança, ela ainda não consegue ser tão cruel a ponto de dar o mesmo destino ao imperador que lhe foi dado, porque ela sabe que se tornar uma espada é uma coisa horrível, é uma coisa que ela não desejaria para ninguém, nem mesmo para seu maior inimigo. E quando chega a hora da vingança e o que ela descobre que o Dylan fez, nossa, gente, pra mim um plot twist assim é uma coisa que, uau, incrível. Eu pensei que, né, que a Charlize era de um jeito, mas no fim ela tem muito mais consciência de que ela não pode, não que ela não pode, mas que ela não deve dar um destino tão cruel para seus inimigos, digamos assim. E aí tem toda a questão de que, né, ela relembra do que aconteceu com ela, então, muito bom. Leiam, não vou falar mais nada dessa história. Essa história é muito boa. Recomendo. Selo de aprovação da Luana. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ficado comigo até o final dele, e eu vejo vocês pro próximo. Então eu fui!